Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do historiador alemão Rainer Zitelmann. Alemanha, uma lição sobre o que não fazer. Segundo o relato que nos traz o Rainer Zitelmann, que é alemão, e nós temos traduzido há alguns anos os artigos dele para o Instituto Liberal, assim como apoiamos a tradução de alguns dos seus livros, a Alemanha não vem mais sendo exatamente um exemplo de sucesso econômico, de sucesso na fidelidade a um receituário mais liberal. A situação econômica do país piora a cada mês, diz-nos o Rainer Zitelmann. O crescimento é inferior ao de quase todos os outros países da OCDE. Em vez de ser um modelo para o resto do mundo em políticas climáticas e de migração, como muitos políticos alemães esperavam, a Alemanha agora se tornou um exemplo de advertência. Mais uma vez, o modelo de uma economia planejada falhou. Em uma economia de mercado, são as empresas, em última instância, os consumidores que decidem o que será produzido. Em contraste, em uma economia planejada, as decisões são tomadas por políticos que acreditam saber mais do que milhões de empreendedores e consumidores. Nesse aspecto, o resto do mundo pode aprender algo com a Alemanha, ou seja, uma lição sobre o que não fazer. É uma lamentável descrição dos reveses que se vem verificando naquela potência europeia. De uma potência europeia, nós trafegamos agora para os sofrimentos tupiniquins, por assim dizer. E nós temos um texto de minha autoria que foi originalmente publicado na Revista Oeste. Pode reclamar, mas tem que pagar. O peleguismo ataca novamente. Nesse texto eu venho falar sobre o ministro do Trabalho e é um artigo que vai falar sobre o ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho, do PT de São Paulo, que anunciou numa entrevista ao jornal O Globo que um deputado do PSD do Kassab, PSD cearense, Luiz Gastão, vai apresentar agora no mês de fevereiro, que já está entrando com apoio do governo Lula, um projeto para instituir uma nova contribuição sindical. A gente sabe bem o que significa isso. Mediante acordos coletivos dos sindicatos. A diferença em relação ao imposto sindical que foi extinto em 2017 seria que os trabalhadores só pagariam a contribuição, se o respectivo sindicato obtivesse certos benefícios em negociação com as empresas, por exemplo, aumentos negociados de salário. Em outras palavras, um grupo se junta, decide que o que ele fez é bom e aí você é obrigado a pagar, porque você trabalha naquele ramo, independentemente da sua opinião sobre isso, sobre o trabalho daquele sindicato. É uma vergonha. Eu encerro esse artigo sustentando que o imposto sindical, que é o que seria isso se isso acontecer, o imposto sindical é um entulho ditatorial que não deveria ter lugar em qualquer democracia que se preze no mundo. E isso naturalmente deveria incluir o nosso Brasil, que já se livrou dessa mancha fabricada pelo peleguismo varguista, que, no entanto, os petistas agora desejam ver retornar. Na sequência, nós temos uma reflexão que tem relação com problemas brasileiros, mas que é global. Do professor Ubiratan Jorge Óleo, também conselheiro do nosso instituto, a maré woke começa a recuar. Já se pode sentir que os ventos favoráveis às pautas woke, diz o professor Iório, que atingiram a velocidade máxima entre 2014 e 2021-22, começaram desde 24 a soprar para o outro lado. O maior sinal foi a ascensão de governos de direita, governos conservadores na Europa, na América Latina, e principalmente com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, todos manifestamente contrários à ideologia woke e a tudo o que representa. Mas nós também estamos assistindo a um movimento concomitante a esse movimento político de rejeição à agenda woke, identitária, da proteção dos oprimidos, da sociedade, etc. e tal. Nas empresas, várias empresas que antes eram controladas por políticas woke, depois de muitos fracassos, as empresas cinematográficas, por exemplo, sofrendo fracassos de bilheteria, estão sendo forçadas a rever essas posições. Então nós temos
uma tendência internacional a uma reação à agenda woke. No entanto, nós ainda temos muitas manifestações, por exemplo, dentro do movimento estudantil, de oposição visceral a Israel e elogio até aos terroristas do Hamas. E aí, nesse sentido, vem o artigo do Roberto Rachevsky, o nunca mais que devemos buscar. Ele vai dizer que quando ele ouve falar em nunca mais, quando se fala no Holocausto, por exemplo, extermínio de judeus durante o regime nazista, ele fica indignado com a alienação voluntária, a evasão autodestrutiva. Por quê? Para que o mal realmente não se repita, é preciso extirpá-lo do seio da sociedade. Isso não tem como ser feito, porque o mal resiste, persiste, os homens continuam sendo influenciados por ideias malignas. Para a gente realmente enfrentar o mal de maneira decisiva, a gente não pode negociar com o mal, relativizar o mal, porque quando se faz isso, o mal sempre vence. Não basta lutar com os corpos, é preciso lutar com as mentes, combatendo as filosofias nefastas com aquelas cujos princípios são pilares para que o bem prevaleça. E é justamente o que aqueles que defendem que o Holocausto nunca mais deveria se repetir não percebem quando eles apoiam os gritos de Palestina livre, viva o Hamas e coisas do gênero, morte a Israel. Eles estão se portando exatamente como os nazistas, que eram antissemitas, antijudaicos, e estão dizendo que Israel não tem o direito de combater vigorosamente a ameaça do fundamentalismo, do extremismo islâmico. Absolutamente incoerente e inconsistente essa posição. Por falar em incoerência e inconsistência, temos um texto do Juliano Oliveira, A Incoerência da Esquerda, e que ele vai analisar as atitudes das esquerdas em relação ao governo recém-iniciado de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele vai deixar claro que ele é contra o protecionismo, como qualquer liberal deveria ser. Medidas protecionistas são contraproducentes, mas ele não pode deixar de ressaltar que, ao mesmo tempo em que as esquerdas dizem que o bolsonarismo quer boicotar o próprio país, né, eles não fazem nenhuma nota sequer a crescente desvalorização do real frente ao dólar, que é fruto da irresponsabilidade fiscal do governo Lula e do ministro Fernando Haddad, que gera consequências prolongadas e um desarranjo irreparável dos negócios privados. Não há uma única nota também ao fato de que nós temos hoje gastos crescentes num ritmo muito superior às receitas, que desembocam na necessidade de elevar as nossas taxas de juros. A elevação das taxas de juros, aliás, tem sido atacada pelos petistas o tempo todo, culpando a gestão de Campos Neto, né? Mas agora, ninguém está falando nada. O mercado não à toa reagiu mal à indicação de um economista com alguma proximidade com o executivo para a presidência do Banco Central, fato que contribuiu para esfriar ainda mais os ânimos do mercado. Quando as receitas arrefecem, o governo muda as metas fiscais, o que torna o Brasil um lugar muito perigoso para qualquer investidor. Então vamos falar de alguém que certamente criticaria tudo isso, mas que não era brasileira, que é a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, no texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher, nascida em 1925 e falecida em 2013, foi uma personagem importante na defesa de agendas privatistas e livre-mercadistas a nível internacional. E thatcherismo se tornou uma influência muito distintiva na política, sobretudo a política econômica britânica. A gente já publicou esse texto antes, a gente traz de volta, porque é sempre importante relembrar a memória de Margaret Thatcher. Na liderança do Yellow Flash de hoje, mais um texto de minha autoria, Gilmar Mendes e a Juristocracia Brasileira, que é sobre o discurso de Gilmar Mendes em mais um convescote em Portugal, dizendo que os juízes, coitadinhos, no Brasil são vítimas da extrema-direita antidemocrática. Ele estava lá agindo como porta-voz desse regime juristocrático que nós vivemos no Brasil. E aí eu discuto no artigo que é evidente que se podem aventar medidas populistas e que exageram o pêndulo em outra direção, quer dizer, que aumentariam exageradamente o poder executivo, por exemplo, como soluções para esse problema.
É evidente que existe esse risco. Mas a necessidade de nós sermos críticos e vigilantes diante dessa possibilidade não significa que nós devamos simplesmente aceitar que o STF nos amordace institucionalmente. Como sair dessa situação? Eu faço uma reflexão sobre isso, evidentemente de natureza inteiramente pessoal, no sentido de que o custo individual para os autoritários manterem o seu regime precisa ser elevado. E para elevar esse custo, pressões internacionais, como pressões que poderiam advir do governo Trump, são bem-vindas sim, nesse sentido. Se elas atacarem, por exemplo, os CPFs dos ministros do STF, as suas benesses no exterior, os seus bens no exterior, se houvesse algum tipo de sanção, algum tipo de pressão, isso ajudaria a encarecer o custo individual para esses autoritários manterem os seus regimes. Mas a única solução mesmo teria de vir daqui do Brasil. Seria uma reação social e, consequentemente, uma reação legislativa à altura do tamanho do problema. A sociedade desestimulada e intimidada e o Senado majoritariamente omisso e conivente impedem que isso aconteça. Daí a importância de nós elegermos em 2026 senadores que se comprometam a endossar medidas como o impeachment de ministros do STF e a restrição adequada dos seus poderes despóticos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.